Bom dia, amiga, amigo. Você também que está acabando de chegar, que não me conhece ainda, sou Maria Luísa Bueno, sou Master Coach, treinadora, escritora, conselheira espiritual, enfim, eu venho trazendo conteúdos dos quais eu tenho um embasamento no meu segundo livro, O Amor Próprio. Portanto, os conteúdos que eu tenho trazido, eles são ferramentas, são técnicas, conteúdos que fazem parte de uma sessão de coach. Nesse exato momento, eu estou desenvolvendo temas que abordo em cima de um treinamento para inteligência emocional. E quando nós falamos de inteligência emocional, é também feito por nós, numa sessão, uma análise das 6 necessidades básicas que todo ser humano tem. Abordando então sobre as 6 necessidades básicas, nós já falamos sobre 4 delas. Nós falamos sobre a certeza e o conforto que todo mundo procura. Nós falamos sobre as incertezas e variedades que nós buscamos, que nós temos, que nós muitas das vezes desejamos algo e nem sabemos que estamos incertos, que as variedades são infinitas. E é por isso que muitas das vezes nós ficamos em conflitos e não encontramos o objetivo certo, não sabemos nem o que queremos e ficamos soltos, perdidos e alimentando o sentimento de que não posso, não consigo, não mereço e por aí afora. Então a gente precisa fazer uma análise e conhecer. Até tem um texto na Bíblia que diz: conhece-te a ti mesmo. Então, falamos de certeza e conforto, incertezas e variedades, amor e conexão, significância e importância. Mas hoje, porém, eu quero estar falando sobre, na verdade, sobre a quinta necessidade, que é a necessidade que nós temos de crescimento. Não existe nenhuma nem outra pessoa que não tenha a necessidade de que tudo o que ela fizer tenha crescimento. Faz sentido isso para você? Pois bem, na verdade, nós sempre partimos de um ponto de que nós temos que fazer, ponto e acabou. Mas tudo tem um princípio. Na verdade, o universo, as nossas vidas, tudo em nossa vida é regido por leis e princípios, não é assim? Então, de acordo com o que diz Anthony Robbins na sua obra, As 6 Necessidades Básicas do Ser Humano, o crescimento, ele também é algo que influencia toda e qualquer pessoa, desde a idade mais tenra. A criança começou a se perceber, ela já se deixa ser influenciada e também influencia os demais, os que estão à sua volta. Eles provocam e buscam motivações, eles vão de uma certa forma priorizando pessoas, priorizando brinquedos, priorizando comidas. E aí a gente não percebe, nós vamos nos desenvolvendo, vamos crescendo fisicamente, vamos crescendo mentalmente e muitas das vezes não crescemos emocionalmente. E por que não crescemos emocionalmente? Porque há, como sempre eu digo, programações em nosso DNA, há programações em nossa mentalidade, há programações em nossas emoções.
há programações que já estão no nosso estado de consciência passado, transferido já para o inconsciente. E aí, qual é o nosso papel quando chegamos na idade adulta e sabemos que temos que fazer escolha, temos que definir um projeto, que temos que trabalhar em cima de propósitos, e aí não sabemos nem o que queremos. Aí então percebemos a necessidade que há de convencermos a nossa mente inconsciente de que tais crenças são limitantes e nos impedem de crescer naquela área para a qual desejamos de fato e de verdade. Muitas das vezes nós achamos que não sabemos nem o que queremos, mas na verdade não é que não sabemos, é que estamos presos a conceitos, a pensamentos, a crenças limitantes e que estamos agora procrastinando, estamos nos auto-sabotando, porque estamos presos em armadilhas que a nossa mente criou. Ela criou devido à conectividade que nossos pais tinham, devido à interação que nos foi ensinado a ter com a vida, com as coisas, com os objetos, as crenças, as falas, os pensamentos, as ideias, os conceitos que tinham, nos foi passado. E aí nós vamos então crescendo desordenadamente, desorganizadamente. A nossa vida, então, precisa ter foco, ter disciplina, ter gestão para que cheguemos naquilo que desejamos, ou melhor, muitas das vezes fazemos as coisas bem feito, porém não fazemos aquilo que desejamos, aquilo que nos traz bem-estar, aquilo que nos traz satisfação. Estamos presos a muitos conceitos que foram trazidos por nossos antepassados, por nossos pais e também impregnados e inseridos em nosso DNA. Todo ser humano, então, tem necessidades básicas e as necessidades básicas são iguais para todos. A necessidade do crescimento, ela está intrínseca no desenvolvimento físico, emocional, intelectual e espiritual. Uma coisa verdadeira para todos os seres vivos da Terra é que para sobreviver, para prosperar, para desenvolvermos como pessoas, precisamos crescer. E falar de crescimento é falar de crescimento em todas as áreas. Por essa razão, existe uma ferramenta que a gente aplica observando qual é a escala de valores que nós desenvolvemos, que nós conhecemos e quais os valores que nós damos para todas as áreas da nossa vida. E aí estas áreas agora nós vamos subdividi-las em tarefas, em dons, em talentos, dentro da nossa visão. A nossa visão periférica, muitas das vezes, ela é até pequena. Há um sonho, há um pensamento, há um desejo, mas que está limitado. Por quê? Exatamente porque não sabemos valorizar a escala de crescimento as quais todos nós podemos desenvolver. Todo ser humano tem um intelecto a ser desenvolvido, tem sonhos a serem realizados. Então, as necessidades humanas, as básicas, como a de crescimento, ela depende e ela alimenta as 4 primeiras. Para crescer, eu preciso ter certeza e conforto.
seja nas minhas ações diárias, rotineiras, no meu estado emocional, espiritual. E existem alguns conceitos básicos que eu gosto de trazer. Eu quero trazer hoje um conceito básico bíblico para a vida espiritual, para a área espiritual. O Mestre Jesus, num determinado momento, ficou registrado pelo evangelista João, no capítulo 15, quando Jesus está dando continuidade nas suas últimas instruções. Ele sabia que o seu tempo de ministério estava prestes a findar, então ele dava as últimas instruções aos seus discípulos. E aqui no verso 12 ele fala algo assim, que tem uma profundidade muito grande e que serve para que nós analisemos hoje, ao menos, a área espiritual, das quais pode ser a coluna vertebral para o crescimento nas demais áreas da nossa vida. Então ele diz assim no verso 12: o meu mandamento é este. Evangelho de João, capítulo 15, verso 12. O meu mandamento é este. Qual é o mandamento? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pois bem, o Mestre Jesus, então, sábio, não é? Deus encarnado, um grande coach, um grande treinador, ele passa com a sua experiência de vida, ele passa para os seus discípulos os ensinamentos e ele passa a sua experiência como pessoa de que os discípulos deveriam amar-se e amar as pessoas assim como ele amou. Ele dá o exemplo. Então, e assim você pode perceber que são em todas as áreas. As pessoas, elas se modelam em outras que estão crescendo. Mas, basicamente, se eu, se modelar numa pessoa sem estrutura, sem base, sem conhecimento, sem autodesenvolvimento, você se planeja, você se modela, mas sem estrutura, você vai entrar em conflito com você mesmo. Então, o princípio do amor, ele nos leva a suportar muitas coisas. Assim como há o princípio do amor para amarmos todas as pessoas. Amar as pessoas não significa aceitar o que elas fazem, copiá-las, fazer como elas fazem. Amar as pessoas significa respeitá-las como ser humano, significa compartilhar, significa associar-se. Você pode se associar a uma pessoa, você pode comprar as ideias dela e desenvolver um projeto, um negócio, uma sociedade e por aí afora. Porém, o amor é algo que nos capacita a viver em paz, primeiro comigo mesmo. Se eu estou em paz comigo mesmo, eu consigo ir em paz com o outro. Por quê? Porque o que importa são as diretrizes que eu tenho dentro do meu conceito de pessoa, de profissional, de pai, de mãe, de irmão, de amigo, de sócio. É o meu conceito de fazer o melhor, dar o melhor de si mesmo. Isso também são conceitos básicos de autodesenvolvimento. Dentro da obra de Dom Miguel Ruiz, ele fala de 4 lições básicas que se eu sigo, eu vou bem, eu consigo ir bem em todas as áreas da minha vida.
Ele fala de nós não presumirmos nada sem apurarmos com profundidade. Não fazer presunção de nada de forma inconsequente. De dar o melhor de si ao outro, porque é isso que nós buscamos no outro. É isso que nós queremos do outro. De ter cuidado com as palavras. Ter cuidado, ele fala da impecabilidade das palavras. Então, são atos básicos, princípios básicos, que vai nos conduzir ao crescimento. Ainda que alguém diga para você, você é louco, alguém já tentou, não deu certo. Não importa. É seu sonho, você quebrou crenças limitantes, você aplica os princípios, você ama as pessoas respeitando-as, modelando aquele que fez dar certo, a que até quebrou, teve dificuldade, mas se levantou, sacudiu a poeira, deu volta por cima, foi e fez. Então, você deve fazer. Dessa maneira, você está se blindando emocionalmente. Por quê? Porque você impede que as armadilhas da mente te prenda a se auto-sabotar. Você impede usando agora os códigos decifráveis do intelecto, que é o amor próprio, que é a autodeterminação, que é a resiliência, que é o altruísmo e por aí afora, não é? Então, inclusive, essas necessidades humanas, ela faz parte do respirar da nossa vida em todas as áreas da nossa existência, sentimental, conjugal, familiar, financeiro, administrativo, espiritual, material, todas as áreas da nossa vida. Tal como acontece as necessidades humanas em toda a Terra, para todos os seres humanos, o crescimento pode ser levado também, muitas das vezes, por alguém fora do equilíbrio. A pessoa quer de forma desenfreada, e se ela não se pautar nos princípios básicos, como esse que eu acabei de trazer, que o Mestre Jesus disse: ame, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O amor, ele consolida. Eu respeito o próximo. Eu respeito o próximo porque eu quero ser respeitado. Eu amo o próximo porque eu quero ser amado. Eu me amo para poder amar o próximo. Amor próprio tem tudo a ver com as 6 necessidades básicas pelas quais nós todos iguais, de igual forma temos, não é? Então nós já temos conhecimentos de que os seres humanos, quando desprovidos de recursos, seja material, financeiro, eles mesmo procuram se adequar e habitar livremente com pouca ou muita riqueza mental, emocional e, por que não dizer, espiritual. E é aqui então que nós, numa análise mais profunda, procuramos identificar, não é? Procuramos identificar aonde que está o desequilíbrio, o que é que está fazendo a diferença para que o crescimento em qualquer área da nossa vida, e a saber, na inteligência emocional, qual área está sendo afetada, o que é que tem que mudar, qual é a regra que não está sendo respeitada, não é? Essa é uma verdade profunda, é o amor próprio, o amor, o respeito, a educação, ela faz parte de um contexto geral que nos norteia para que a nossa vida seja uma vida de prosperidade, de abundância e de riqueza. Todo ser humano
tem infinitas possibilidades. É que muitas das vezes está preso, como eu disse, em conceitos, e precisam esses conceitos agora serem mudados, serem descobertos. Quais são as crenças limitantes? Quais são os traumas? Quais são as fobias, não é? E aí nós vamos então desenvolvendo através de técnicas, de ferramentas e aplicando o conhecimento e se autodesenvolvendo para o crescimento. E o nosso crescimento, ele deve ser linear. Nós devemos crescer em todas as áreas de igual modo. É aí que vamos encontrar o equilíbrio, é aí que vamos encontrar a proteção para as nossas emoções e confrontá-las quando, por alguma razão, bater uma angústia, uma tristeza. Vamos confrontar para que o nosso nível de energia esteja sempre do linear para cima, crescendo. Amor, alegria, expectativa, fé, esperança, até que consigamos iluminar a nós mesmos, porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Nosso coraçãozinho tem que estar alegre para que haja formosura em nosso rosto, mas superficial só? Não, todas as demais áreas da nossa vida devem estar com pensamentos congruentes ao nosso sentimento, não é? Nós vamos colocar a nossa vida em harmonia. Nós vamos estar de bem conosco, com Deus e com as demais pessoas. Meu querido, minha querida, é só uma pinceladinha. Na próxima semana eu vou falar da sexta e última necessidade dentro de um contexto geral. E aí vamos dar continuidade nesse conteúdo, o qual eu desenvolvo dentro de um treinamento falando de inteligência emocional. Inteligência emocional é conhecer-se a si mesmo, é descobrir o que é que brota de vez em quando e que dá uma tristeza profunda e que a gente não sabe muitas das vezes nem o que é, nem porquê. É uma frustração e não precisa perseguir ninguém, não precisa modelar-se no primeiro que vê. Modelagem tem a ver com aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero está muitas das vezes oculto, escondido. Então nós precisamos desejar, nos descobrir, nos conhecer para desenvolvermos o amor próprio. Tá bom? Meu querido e minha querida, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com mais alguém. Se você não é inscrito no canal, gostaria que você se inscrevesse. Faz sentido para mim e para o YouTube. Se você se inscreve no canal, você vai dizendo para o YouTube que o conteúdo faz sentido. Se você compartilha, também. Se você dá seu like, também. Tudo faz sentido. E na verdade, eu trago esse conteúdo por mero prazer de compartilhar com você. Meu segundo livro, minha obra, O Amor Próprio, vai demorar um pouquinho para sair, porque o primeiro está a caminho e vou fazer uma mentoria sobre o primeiro e depois todo esse conteúdo que eu trago aqui já está compilado e eu vou criar uma mentoria que eu acredito que será um manual de cabeceira para que a gente possa se autodesenvolver, se autoconhecendo. É só se autoconhecendo que se autodesenvolve. Eu deixo aqui esse recadinho hoje para o seu coração, tá? Agradeço sua atenção e até a próxima, querendo Deus. Um beijo, fique com Deus, tchau, tchau.